Fala galera, hoje vou iniciar uma nova era de canais de opinião no YouTube. O primeiro post vai ser justamente do Astral Novalote ou simplesmente Plutão para quem conhece ele no Roblox. Ele simplesmente já fez 1000 coisas erradas e mais essa atual. Esse vídeo será formado em um iceberg para que depois eu possa dar minha opinião e as coisas erradas que eu fiz, que ele fez, quer dizer. E todas que eu vi até então. Parte 1. Como eu conheci esse cara? De início eu conheci ele no Pet Simulator X. Eu lembro que o nick dele era Plutãozinho Uzumaki. Eu lembro desse nick. E eu dei um pet pra ele e eu adicionei ele depois. E depois a gente nunca mais a gente se viu. Até 2022, 2023. Que eu tava no Brookhaven, eu conheci ele e depois a gente teve uma certa amizade. Depois disso, vamos pro iceberg. Parte 2. Iceberg. Bem, o topo do iceberg vai ser as coisas boas que ele já fez. Ou seja, as coisas ruins e as profundas vão vir pro final. O primeiro foi o meu primeiro RP que eu fiz com ele e os amigos dele. O primeiro dele era o Ryan e o Lucky. O Ryan não fez nada, mas o Lucky que eu vou falar dele mais pra frente. Os primeiros RPs foram os de Guash, que sinceramente minha nostalgia pesa, porque eram RPs foda. Mas tudo isso viria a mudar quando chegou pro Playtime 3. Parte 3, metade do iceberg. A metade do iceberg foi que eu entrei no servidor e depois que eu saí só pra ver o que eles estavam falando, que eles falavam de mim. E quando eu tava fora, tive surpresas. Falavam mal de mim pelas costas, isso é inaceitável, vamos todos concordar. Acho que é isso. Parte 4, águas rasas. A parte 4 as coisas ficam pior, pois simplesmente eu entrei no servidor dele. E depois que saiu o Playtime 3 e os chips, tava lá o Plutão dormindo com um suposto amigo dele de Dog Day. Plutão tava de catnap e o amigo dele tava de Dog Day. Eu simplesmente fiquei puto porque eu não aceitava aquilo dele. Ele pediu desculpas e não seriam as últimas desculpas. Parte 5, águas profundas. Aqui fica pior ainda, pois quando eu tinha um suposto amigo dele chamado Danilo Zezão, que hoje em dia eu nunca mais achei no Roblox, que eu nunca mais achei no Roblox, simplesmente tá fazendo skins duvidosas, ele e o Plutão. Foi aí que eu tive que ficar lá até onde isso ia ficar. Naquele ambiente hostil, pra mim foi a pior coisa. O pior foi quando uma amiga dele chegou lá e ele tava com uma skin super duvidosa. Ela tava com uma skin super duvidosa, não posso nem falar que é a desgama de skin que isso era. Foi aí que eu saí do servidor e deixei quieto, entre aspas, porque depois, quando eu entrei no meu servidor, o Plutão entrou, mas até aí tava tudo certo. Até ele ia aparecer com uma skin duvidosa da personagem Cat Fane, que é uma Audis Critters e também que eu uso aqui no canal. Quando eu perguntei que porcaria era aquela, ele disse que é uma skin da Cat Fane SUS. Foi aí que eu ignorei, entre aspas, porque depois eu me viciei num jogo chamado Cartane, que é um jogo de simulador de carro. O Plutão entrou com um amigo dele chamado Dandy Corrompid, que mais pra frente ele ia me ajudar com esse indivíduo aí. A gente tornou muito amigo a ponto de eu pegar o Discord dele e o WhatsApp dele, e logo depois ele revelou o rosto e o nome. Vou chamar ele de Vampzinho mesmo, já por pura privacidade da identidade. Enfim, vai que ele não gosta disso, né? Mas então, depois que eu falei todas as coisas e que ele fez até então, ele falou pra mim que aquilo era absurdo, ainda mais pra um jogo de infantil como o Roblox, que tem muitas coisas. E pior, o Astral Novalote tem 10 anos, tipo, uma criança de 10 anos fazendo essa absurdez, é foda. Mas aí eu e o Vampzinho começamos a tentar fazer o Plutão parar com isso, mas aí que começa a destruir tudo, pois, parte 6, profundez. Aqui as coisas ficam pior. Pois uma menina chamada LuaLol271 que faz as coisas que tu entendeu. Se tu não entendeu, não vou explicar isso. Tudo num jogo infantil chamado Dance World. Simplesmente o pior jogo de todos os tempos, em minha opinião sincera. Ela fazia RP duvidoso toda hora o Plutão. E o pior que não é nem algum tipo de zoeira. É ceguíssimo. E o pior, Plutão deixava ela fazer isso com ele. Mas no fim a gente tanto falou pro Plutão não se assegurar e tirá-lo das amizades. E por sorte o Plutão entendeu, pelo menos até onde a gente imaginava. Pois depois disso havia os bots que o Lucky é aquele cara que eu comentei no início do vídeo. E eu disse que eu falaria dele
Depois, então vamos pro boatos das coisas que eu vi e presenciei. Parte 7, minha opinião. Bem, havia um boato do próprio Vampzinho, que aquele amigo que eu comentei que me ajudaria nessa, simplesmente disse que o Plutão fazia coisas duvidosas com o Lucky. Então eu fui em busca de provas. Joguei com os dois num jogo chamado Catálogo Avatar Creator, que é bastante conhecido para usar o para RPs ou simplesmente roleplays. Lá estavam os dois. E agora que eu te falar, Plutão, qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema para tu? Simplesmente, mesmo entendendo que era errado, você continua assistindo no erro e persistir nele. Errar é humano, persistir no erro é Plutão. Plutão e Astral Novalote são as mesmas pessoas antes de você me perguntar quem é Plutão. Mas é só isso, continua o vídeo. Tipo, tu simplesmente erra, mas não aprende, cara. Isso é lamentável. Principalmente pra alguém que eu realmente gostava como amigo, mas tu erra toda hora, cara. Mas beleza, tem muito mais coisas pra contar aqui. Se fosse só isso, já tava o suficiente. Mas adivinha? Sim, ele errou de novo. Tipo, o Vampzinho fez o Plutão conhecer uma menina que muitos chamam de Cone, e é o nome que eu vou botar aqui, pra esse putz. Ele simplesmente tocou eu e o Vampzinho, que eram amigos de verdade, pra essa guria. Tipo, tinha boatos que o Vampzinho e o Plutão, e eu do boato do Vampzinho, que o Plutão e a Cone faziam coisas duvidosas. E diz o Vampzinho que ele já viu eles fazendo isso, e dizia o Plutão. E dizia o Plutão que ela já parou, entre aspas. Mas será mesmo? Você mentiu várias vezes quando a gente perguntava sobre as coisas erradas que tu fazia. Você dizia que não tinha feito. Não é mesmo? Não é mesmo, Astral? Então quais as chances dela não ter parado? Aliás, ninguém muda de um dia para outro. Mas enfim, se fosse só isso já tava feio demais. Mas adivinha? Sim, ele errou. De novo, mas dessa vez comigo mesmo. Eu simplesmente entrei no server onde o Rafa e eles estavam fazendo RP. Mas eu entrei eles e eles ficavam falando que eu atrapalhei o RPzinho deles, tipo, sendo que eu só entrei no servidor deles. E eles começaram a me cancelar. Ai, Plutão, como tu é um babaca, mano. E o Rafa ficou do lado deles ainda pra piorar. Só que depois eu e o Vampzinho botamos ele do nosso lado de novo. Quando eu falava a verdade, você ficou bravinho. É incrível como esse cara pode errar tanto. Nunca vi uma pessoa que Nunca em toda a minha vida eu vi uma pessoa que errava tanto como tu, Astral Novalote. E cara, eu nem vou pedir pra tu mudar, pois tu nunca vai mudar, independentemente se eu falar pra tu mudar. Já que a maioria das vezes que eu falava pra ti mudar, o Vampzinho falava pra te mudar, mas tu não quis, então é isso.